Olá, sejam todos bem-vindos a mais um nosso grupo de estudo Fundamentos Psicanalíticos, promovido pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, ainda dando início, à continuação dos estudos teóricos, eu convido você que tem um livro impresso a abrir na página do capítulo 7, que é a 103, onde nós iremos hoje discutirmos sobre a questão do grupo familiar, normalidade e patologia da função materna. E a importância de estudarmos esse assunto também está ligado às duas temáticas anteriores, né? Aliás, diga-se de passagem, né? David Zeman, na sua genialidade, ele pega todo esse conhecimento teórico, coloca em cadeia temática, ou seja, um assunto casando com outro assunto anterior. Então, com essa aula de hoje, iremos ter um pouco de compreensão das primeiras duas videoaulas passadas teóricas. E qualquer dúvida, eu volto a dizer, traga para o grupo para sermos discutirmos juntos. A atualidade é consensual entre todos os psicanalistas, independentes se a orientação conceitual dos mesmos inclina-se mais para o foco pulsional ou ambiental. O fato é de que o grupo familiar exerce uma profunda e decisiva importância na estruturação do psiquismo da criança, logo na formação da personalidade do adulto. Ou seja, né, já de abertura aqui, ele faz uma alusão às duas videoaulas passadas que eu falei com vocês, né? A formação, né, o funcionamento dessa estrutura psíquica e a formação da personalidade desse sujeito adulto que se apresenta. Então, acredito eu que essa videoaula vai dar um esclarecimento um pouco mais, né, sobre a importância desse sujeito que se apresenta, né? Ele é fruto de um lar, ele é fruto de um ambiente, ele é fruto de um desejo. O grupo familiar. O termo grupo familiar designa não unicamente a influência exercida pela mãe, mas também pelo pai, irmãos, os interrelacionamentos, bem como também pelas demais pessoas que interagem diretamente com a criança, como as babás, avós, etc. No entanto, o presente capítulo detém-nos mais demoradamente na função materna tomada em seu espírito genérico, que tanto pode se referir-se unicamente à mãe concreta como qualquer outra pessoa que, de forma sistemática e profunda, vem exercer a sua função. Sim, todos os psicanalistas, desde Freud até os atuais, sabem que a pessoa central de uma família é a mãe. Um livro que eu indico para você que está aqui assistindo essa videoaula, A Grande Mãe, é um compêndio, né, de Eric Neumann, discípulo e amigo muito próximo de Carl Gustav Jung, que na verdade esse projeto era do Jung. Se estudarmos um pouco o pano de fundo histórico, né, dessa obra literária, era de Carl Gustav Jung esse pensamento. Porém, né, é, ele deixa para o seu amigo dar continuidade a essa pesquisa, que era uma pesquisa muito profunda e riquíssima. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é o ser mulher, o ser feminino, eu recomendo, leia esta obra riquíssima e profunda. Irá te dar a princípio um norte, né, acerca do papel fundamental da mãe no seio da família. Fatores socioculturais. Preliminarmente, é útil lembrar que a configuração dos grupos familiares vem sofrendo profundas transformações reais com a passagem das sucessivas gerações, sendo inquestionável que esse fato traz significativas repercussões no bebê, na criança, no adolescente e no futuro adulto. Tanto que, no que diz respeito à formação de sua identidade individual, como a identidade grupal e a social.
Alguns dos fatores culturais e sociológicos que contribuem para este estado de coisas são, entre outros, os seguintes: um novo significado de família, com novos valores, expectativas e papéis a serem desempenhados. O maior, uma maior emancipação da mulher, que geralmente deve trabalhar fora e que, por isso, deve fazer extenuante ginástica para conciliar as funções de maternagem com as profissionais. Em contrapartida, também o perfil do homem tem mudado bastante, especialmente quanto à sua maior participação na economia doméstica, nos cuidados precoces com os filhos. Igualmente, os avós, de modo geral, não têm mais o mesmo tipo de uma disponível participação ativa que tinha junto aos netos. O crescente índice de divórcios e recasamentos, sendo que este último caso acresce o fato de uma mistura dos respectivos filhos. O número cada vez maior de mães e adolescentes e solteiras, uma crescente mentalidade consumista, em grande parte ditada pela mídia, que também exerce uma influência na formação de valores ideológicos. A angustiante necessidade de ter que conviver com a violência urbana, uma generalização da angústia de ordem econômica. Aqui eu recomendo leia o livro de Eric Fromm, que vai trabalhar com a psicanálise contemporânea e vai trazer aí, né, essas novas modalidades de família. Recomendo também que leiam livros de André Green, que vai também discutir essa questão dos relacionamentos a dois, família, né? São psicanalistas atuais. Já o Eric Fromm, ele é um pós-freudiano, podemos assim dizer. Era sociólogo, filósofo, e vai desenvolver uma psicanálise voltada para as cidades, para as questões urbanas, com base no livro O Mal-Estar, de Sigmund Freud. Já André Green vai fazer uma pegada muito interessante, ele vai trabalhar com as novas modalidades de relacionamento, né? Ele vai discutir a questão das famílias, então deixo para vocês esses dois teóricos da psicanálise. Eu não sei se lá no grupo do Telegram tem alguma coisa de Eric Fromm ou de André Green. Acredito eu que de André Green deve ter alguma coisa. Agora, Eric Fromm, no- desculpa, isso mesmo. Eric Fromm, eu não sei se temos, mas se tiver, certamente irei colocá-la no grupo e irei anunciar a vocês. Mas, a princípio, deixo aí aberto para vocês um estudo sobre psicanálise contemporânea com Eric Fromm e André Green, que vai. E também um outro autor que foi mestre desse psicanalista aqui, com o qual estamos trabalhando, o Bion, vai trabalhar, né, uma psicanálise grupal e vai incluir aí grupos familiares, né, desde a criança, o adolescente, né, mas voltado sempre à pessoa central da mulher. A Melanie Klein tem uma fala muito interessante. A mãe nunca apresenta o pai real, né? Lacan tem uma fala muito pesada, né, sobre isso. Lacan vai dizer: o pai está na boca da mãe. Em outras palavras, está no discurso dela. Quem ela vai apresentar? Ou seja, está na boca da leoa, está na palma da mão. Acredito eu que tanto Klein como Lacan deva ter bebido bastante de leituras arquétipas do feminino para trazer esse tipo de pontuação. Então, volto a dizer para vocês, quem puder ler o livro, A Grande Mãe, leia. Qualquer dúvida, por favor, traga para o grupo e vamos discutir juntos. Dinâmica do grupo familiar. A família constitui-se como um campo dinâmico, no qual, também dentro do grupo familiar, a figura do masculino de hoje
está praticamente quase que extinta, né? Está difícil encontrar homens fálicos, né? O que temos hoje são movimentos muito narcísicos, muito infantis, tentando provar o tempo todo alguma coisa, né? As mulheres já estão tendo um amadurecimento precoce já muito rápido, desde da adolescência e desse estágio de menina para moça e de moça para mulher, né? Enquanto os meninos estão ainda num amadurecimento muito tardio mesmo, e grande parte com movimentos homossexuais entre eles próprios, né? Aonde hoje uma moça não sabe discernir se aquele rapaz que está tão colado com um amigo é, na verdade, hétero, ou se é gay ou se é bissexual, porque raramente vê aquele rapaz com alguma menina a maior parte do tempo colado com os homens. E se vê com uma menina, nunca, muitas vezes, vê num movimento é, amoroso. Sempre algo de um movimento social. A família constitui-se como um campo dinâmico no qual age tanto os fatores conscientes e quanto os inconscientes, sendo que a criança, desde o nascimento, não apenas sofre passivamente a influência dos outros, mas reciprocamente é também um poderoso agente ativo de modificações nos demais e na estrutura da totalidade da família. Sim, para entender o que está nesse texto aqui, eu recomendo para vocês ler o livro eh, As Chaves do Inconsciente. Lacan vai dizer o seguinte: nascemos com a letra do outro. Nascemos dentro do texto do outro. Nascemos dentro do desejo desse outro. Esse grande outro é muito poderoso. Essa proposta da psicanálise, o sujeito se pertencer ou vir a ser, é um processo ad eterno. Porque temos muitos outros aqui dentro. Muitos desejos, muitos sonhos, muitas apostas, positivas e negativas, mas temos apostas. Por isso que Freud propõe uma análise interminável. Mas a análise interminável, ela só acontece quando o sujeito se insere na sua neurose. Do contrário, essa análise interminável não acontece. Só vai entender a análise de verdade no quesito aspirante, aquele que deseja que a análise aconteça, aquele que deseja realmente ser um analista, aquele que entendeu a sua neurose, entendeu suas questões de ordem edipiana e narciso primário e secundário. Se não entendeu, vai lidar com a análise como um mero encontro, que não é verdade. Não é um encontro entre duas pessoas. É um encontro consigo mesmo. Na análise, o sujeito ele vai se escutar, ele vai se encontrar. Não é um encontro com um psicanalista. E se esse analista acha que é isso, então ele também não entendeu o que é análise. A análise ali é desse paciente, desse analisando. Não é um encontro de duas pessoas. É o encontro de uma pessoa consigo mesmo que vai se ouvir. Isso é análise. O primeiro fator leva-se à consideração é a da transgeracionalidade, isto é, cada um de nós, genitores da criança, mantém a internalização de suas respectivas famílias originais, com os correspondentes valores, estereotipos e conflitos. Há uma forte tendência no sentido de que os conflitos não resolvidos pelos pais da criança com os seus respectivos pais originais interiorizados, como, por exemplo, os conflitos edípicos de cada um deles,
sejam reeditados nas pessoas dos filhos. Olha que coisa profunda. Vou ler de novo. É linda essa parte aqui. É linda, profunda e de uma verdade, como diz Zumbi, uma verdade que muito dói, né? O primeiro fator a levar-nos à consideração é o da transgeracionalidade. Quando fala em transgeracionalidade, fala dos nossos ancestrais psíquicos. Por favor, não vem dizer que isso aqui é constelação familiar. Não faça isso após essa videoaula. Não vem dizer que transgeracionalidade psíquica tem a ver com constelação. Se você quiser um vídeo falando o que é constelação, me peça no grupo ou no privado que eu mando. Mas, por favor, não vem dizer que transgeracionalidade psíquica, que é uma questão da psicanálise, tem a ver com constelação familiar. Não é. Não é. Olha que coisa rica. Olha que coisa profunda, gente. Isto é, cada um de nós, genitores da criança, mantém a internalização de suas respectivas famílias originais, com os correspondentes valores, estereotipos e conflitos. Há uma forte tendência no sentido de que os conflitos não resolvidos pelos pais da criança com os seus respectivos pais originais, estereotipados, como, por exemplo, os conflitos edípicos de cada um deles, sejam reeditados nas pessoas dos filhos. Certa vez o meu analista me perguntou: esse sofrimento é seu mesmo? Aquilo na análise me chamou a atenção. Esse seu sofrimento, essa história é tua? Tem um livro chamado Essa História Não É Minha. É um livro de transgerencialidade psíquica. Um outro é Fazer-se Herdeiro. É um outro de transgerencialidade. Quem quiser, depois me procura no grupo, que eu posso dar uma lista de livros que trabalham com transgerencialidade psíquica. Mães, as questões mal resolvidas dos pais, de ordem edipiana, serão reeditadas por esse inconsciente. Ou dos avós, ou dos seus avós distantes. Não se perde. Não se perde. Por isso que, às vezes, tem que se perguntar: esse desejo, essas ideias são minhas mesmas? Ou é de alguém distante? Essa história que eu estou seguindo tem realmente caminhos que estão me seguindo? Nem sempre são caminhos ruins. Tem coisas que estão me seguindo que são desejos que não foram concluídos, até porque desejos não morrem. E o sonho não se perde. Guarda isso. Desejo não morre. Ele é eterno. O sonho não se perde. Ele está lá. Ele vai voltar. Ele vai reaparecer. Ou naquele tempo, ou em um futuro com um outro sonhador. Um exemplo clássico disso eram os sonhos de José do Egito. Ele acreditava que aqueles sonhos eram dele. Não. Aquelas imagens simbólicas sobre as estrelas, o sol, as espigas de milho, as vacas magras e vacas gordas, não era dele, era do seu avô Abraão. Abraão ficou um bom tempo no Grande Egito. Então, todas aquelas imagens que aparecem no sonho de José são memórias adormecidas de seu avô. De seu pai, pelo qual não lhe detalhou. Então, deixo para vocês aqui de novo as chaves do inconsciente. Vai dar uma noção, tá? E se quiserem, eu posso dar uma listagem de livros, né, que trabalham com essa questão transgeracional. Para você que pretende trabalhar com grupo familiar ou com casais, né, ou com família,
Esse capítulo é maravilhoso, é um prefácio para suas pesquisas e leituras e releituras da questão da família, do casal, ou do casal ou da família, como assim quiser colocar a ordem. Mas desde já tem que ter uma pegada transgeracional quando vai se trabalhar com casais ou família. A propósito disso, relativamente comum que uma mãe fixada tipicamente em seu pai menospreze o seu marido, enquanto repete com seu filho o mesmo enredo incestuoso mal resolvido. Desta forma, ela delega ao filho o papel de ele tomar o avô, o pai dela, como um admirado modelo para identificação, com a exclusão da figura paterna, que resta desvalorizada. É claro que o mesmo vale para as fixações mal resolvidas do pai e reproduzida pelos filhos, ou seja, em psicanálise nós sabemos que o casamento se dá no inconsciente. Ah, eu tô casada direitinho no papel com meu marido, tá mesmo. Com quem você realmente está casado? Com ele, no inconsciente ou com outra pessoa? E muitas vezes não vai. E muitas vezes essa reedição edípica, né, desse amor mal vivido com esse pai, esse outro muitas vezes vai pagar uma conta que nem é dele. É uma questão dela com o pai ou dele com a mãe dele. Muitas vezes os conflitos dos relacionamentos amorosos, nos casamentos ou não casamentos, está relacionado à figura dos pais. A pessoa está reeditando uma mágoa, um ressentimento, que na verdade com quem ela deveria tratar, ela não está tratando essa conta. Ela está fazendo alguém que não tem nada a ver com essa conta pagar por uma dívida que não é dele, que muitas vezes está relacionado à figura dos seus pais. Não somente os conflitos neuróticos ou psicóticos, psicopáticos, perversos, somatizadores, etc., das gerações precedentes da família nuclear, que se reeditam nos próprios pais e dentre eles, e daí para os filhos, em uma combinação que envolve no mínimo 3 gerações, num contínuo jogo de muitas projeções, reprojeções. Também há uma transmissão de valores e de significados, tanto que os de natureza pulsional, por exemplo, o estilo excessivo ou o bloqueio da sexualidade ou da agressão, como também os egóicos, identificação com certos atributos e capacidade, por exemplo, os provindos do superego, mandamentos e proibições, e o ideal de ego e ambições e expectativas. Ele está trazendo aqui um resumo das heranças transgeracionais. Peraí, todo mundo aqui é neurótico. Como é que essa pessoa nasceu perversa? Não entendo. De onde surgiu essa doença? Eu não entendo. Ninguém aqui fez faculdade, todo mundo aqui tem uma certa dificuldade cognitiva, né? Tá falando desse narcisismo primário e típico muito abandonado. Como é que dentre nós alguém se ousa ou se autoriza a ser um intelectual? Tem algo transgeracional falando aqui, tem algo aqui que escapou e que esse foi contemplado. Por isso volto a dizer, quem puder ler esse livro, é, As Chaves do Inconsciente, tem lá no Telegram. Quem quiser depois me fala no grupo que eu coloco esse livro lá. Vai falar sobre isso, sobre essa aptidão para certas habilidades, culturas, gostos. Por exemplo, eu sou brasileiro, moro no Brasil, sou carioca.
Porém, me sinto numa captura narcísica muito grande com músicas nórdicas. Todos os dias escuto minhas músicas nórdicas. Me sinto numa captura muito grande por uma era e um período imemorial na história da humanidade. Tem alguma coisa aqui transgeracional falando dentro de mim, que hoje, de uma certa forma, me deixa muito à vontade. Hoje eu compreendo que certas escolhas minhas culturais e certas aptidões intelectuais têm a ver com alguma coisa transgeracional. Isso me deixa confortavelmente bem. Mas até esse momento havia uma conflitiva muito grande. Por que que você não responde ao meio? Então, tendo um pouco de conhecimento de transgeracionalidade psíquica, né? Volto a falar. Qualquer coisa, me procure no grupo, dou uma listagem de livros ou de PDFs que trata dessa questão aí transgeracional. O grupo familiar nunca é estático, antes ele sofre contínuas transformações e comporta-se como um campo grupal dinâmico onde circulam em todos os níveis. Uma rede de necessidades, desejos, demandas, relações objetais, ansiedades, mecanismos defensivos, mal entendidos da comunicação, segredos ocultos ou compartilhados, afetos contraditórios, etc. Sendo necessário destacar três aspectos essenciais. Primeiro, as características pessoais em todos os sentidos do pai e da mãe, separadamente, em especial, em relação entre eles, sendo que é essencialmente é relevante a imagem e a valorização de cada um deles tem relação ao outro, pelo fato de que essa imagem é que, em grande parte, constituirá as representações internas que o filho terá de cada um dos pais, que é conseguinte de si mesmo, ou seja, são as introjeções que a Clay e o Bill fala, está introjetando, é o Édipo. A criança busca um modelo edipiano. Para entender o que eu estou falando, sobre jogos de imitação. Jean Paul, é, não é Jean Paul Sartre, é aquele contribui, que tem uma contribuição muito rica para o universo da criança. Eu não estou lembrado bem. O teórico que estava aqui na ponta da língua, que agora eu consegui lembrar, é o Jean Piaget. Jogos de imitação. Quem puder adquirir essa obra, eu não sei se tem lá no grupo do Telegram, mas se tiver, e eu achar, eu envio para vocês. Esse jogo de imitação da criança é, na verdade, um movimento de piano. Ela está introjetando aquilo com que ela se identifica, da figura dos pais. Ela está errada, não. O Édipo elege as suas referências para poder, assim, sobreviver. Então não está nada errado esse movimento da criança frente aos pais. Então quem puder adquirir esta obra Jogos de Imitação, de Jean Piaget, que traz uma contribuição riquíssima, e ele bebe muito de Freud também, por favor, leia, vai ajudá-los na compreensão de um trabalho psicanalítico voltado para as famílias. 2. Este fenômeno está diretamente conectado com o aspecto das identificações matéria-prima da formação do primacial sentimento de identidade e da autoestima. Sim, ela vai eleger o seu modelo. Ainda mais se esses pais ela tem como herói. Olha que coisa, eu vou ler de novo. Este fenômeno está diretamente conectado com o aspecto das identificações, matéria-prima da formação do primacial sentimento de identidade e da autoestima. Agora, André, e quando não acontece isso, e quando ela tem uma clivagem de ego,
como a Melanie Klein coloca, né? Ela traz aí um abandono, ela traz uma rejeição. Essa identidade fica confusa. Esse sentimento de autoestima fica realmente despedaçado. Vocês percebam como essa videoaula, esse capítulo, casa com as duas primeiras aulas anteriores teóricas. É importante entendermos as questões de ordem de pena que são muito profundas e ricas e dá uma compreensão, um norte para com esse sujeito que chega na clínica. Ou esse sujeito que não tem uma bússola. Para onde eu vou? Quem sou eu? São palavras que muitas vezes fazem a pessoa até chorar. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que que eu faço? O que que é o certo, o que que é errado? Volto a dizer, não existe pessoas fracassadas. Existem pessoas cuja o narcisismo primário desde o útero e pós-útero não houve uma aposta, não houve um investimento libidinal. É muito sofrido. A história dessa pessoa é uma história de dor, é uma história de sofrimento. Por isso eu volto a falar da importância desse analista estar realmente muito comprometido, causado com os efeitos da sua análise a partir das suas questões edípicas, narcisismo primário, secundário, com as suas fases de desenvolvimento. Ele vai ganhar uma escuta com muita propriedade e de diferencial muito grande nesse sujeito que chega na clínica, terá um olhar mais humanizado com esse sujeito que chega na clínica. Isso aqui, gente, é muito delicado. Às vezes a pessoa não teve uma referência edípica salutar. E essa autoestima fica comprometida, fica à mercê desses perversos da vida, né? 3, a designação e a definição de papéis, como, por exemplo, do bode expiatório, orgulho da mamãe, doente da família, etc., a serem cumpridos dentro da família e fora dela. Ou seja, a família elege quem vai ser o especial, quem vai ser o bandido. E cabe a esse analista saber fazer a leitura desses scripts dados pelos pais. Ah, fulana é a ovelha negra da família, ela não presta. Será que não? Será que não? Ah, cada um pegou um rumo. Pegou sozinho? Ou foi o script que cada um recebeu para poder sobreviver? Como eu acabei de falar, cada um de nós nasceu com uma letra que não é nossa, um texto que não é nosso, uma edição que não é nossa, algo que está sendo reeditado, nomeado, dito, marcado, demarcado. É muito sério esse lugar que a gente ocupa como analista. Mas é muito mais sério também revermos nossas questões, porque esse que chega, ele chega com a última fagulha de esperança para poder viver. Ele quer viver, mas não sabe como, por onde começar. De acordo com todos os aspectos referidos, as famílias estruturam-se com um perfil caracterológico variável de uma para outra, porém com uma especificidade típica de cada uma delas, que, por exemplo, pode ser de natureza excessivamente simbiótica ou características predominantes, obsessivas, narcisistas, paranoides, fóbicas, depressivas, eh,
sadomasoquistas, etc., ou naturalmente apresenta-se como famílias bem estruturadas e sadias. Cada família tem ali um totem norteador. Essa é a importância de ler Freud, né? Totem tabu. Cada família vai ter um totem norteador. É uma família amorosa, é uma família narcísica, cada um na sua ilha, ninguém vê a dor do outro, ninguém escuta o outro. É uma família sadomasoquista, tem muita violência doméstica, tem violência psicológica, tem violência física, não há muitas apostas eh, para com esse em nada. Ou uma família cujo amor, né, a solidariedade reina entre eles. São marcas que esse sujeito traz de casa para a sociedade. São essas marcas de identidade que chegam na clínica. Eu escolhi esse livro porque ele faz parte do meu percurso analítico e da minha formação psicanalítica. Eu leio e releio esse livro há 20 anos e tem me ajudado, primeiramente, a compreender um pouco o André e a compreender esse outro que chega dentro da minha vida pessoal, como na prática clínica. É importante termos realmente um fundamento psicanalítico muito bem trabalhado. Uma família bem estruturada requer algumas condições básicas, como a necessidade de que haja uma hierarquia e distribuição de papéis, lugares, posições e atribuições com a manutenção de um clima de liberdade, de respeito recíproco entre os membros, como caso predomine um uso exagerado de identificações projetivas de uns outros, tal ponto que predomine uma posição geral esquizoparanoide, em detrimento de uma depressiva, haverá um grave risco de que se perca os necessários limites, direitos, deveres e privilégios e reconhecimentos das limitações de cada um. Consequentemente, os lugares que cabe a um pai, mãe e filho podem ficar borrados, confusos ou trocados. Qualquer uma dessas situações é óbvio, é, repercute fundamentalmente na formação do psiquismo do filho, e isso se justifica nos que alonguemos nos lugares e funções e que basicamente cabem aos genitores, notadamente uma função materna desde o nascimento do filho. Então, uma pessoa que está no casamento, né, em que ela é responsável de tudo, está falando de um lugar que não teve uma hierarquia salutar. Desde pequena a pessoa tem uma história de que tem que sobreviver, porque não sabe se a próxima hora ela estará viva ou não. A pessoa traz para a sociedade o que fizeram com ela em casa. Aí começa a criar as inverdades, né? Busca pela felicidade, busca pela liberdade, porque não conheceu um lar que prove- pudesse promover o respeito, o carinho, o olhar, a escuta, o acolhimento. E daí a pessoa desenvolve inverdades, desenvolve analgésicos temporários para tamponar ou para uma forma de recalcar o seu real sofrimento. É aquilo que o Bion fala, as inverdades que o sujeito tenta sustentar, mas que em algum momento essas inverdades vai desmoronar, vai cair.
Os analgésicos chegam um momento que não vai mais fazer efeito, não vai mais conseguir recalcar tanto. E aí começa a vir as hemorragias psicossociais, né? Na vida pessoal da pessoa, seja no âmbito profissional, seja no âmbito financeiro, seja nas relações, dos desencontros amorosos. Está falando desse lugar em que ela não teve um ambiente salutar, que pudesse ali promover um Édipo, que pudesse ter uma referência realmente, eh, que pudesse promover uma identidade pessoal, que pudesse fortalecer essa autoestima. E aí a pessoa começa a desenvolver em verdades, como a busca da felicidade, como a busca da liberdade. E cabe a esse analista ver que liberdade é isso que tanto essa pessoa fala, e felicidade é isso que ela tanto está querendo buscar. Ela está falando de um lugar de coisas que ela não teve. Ela está falando de teve, perdeu. Não houve apostas. Não houve apostas. A normalidade e patogênia da função materna, aí na página 104, uma adequação maternagem que o Winnicott denomina como sendo aquela provinda de uma mãe suficiente boa, alude ao fato de que essa mãe não frustra nem gratifica de forma excessiva e que possibilita um sadio crescimento do self do seu filho. Essa condição de maternagem requer uma série de atributos e funções da mãe, que tanto podem pautar uma normalidade, como também pode adquirir características patogênicas pela extrema importância de que esses múltiplos aspectos da relação mãe e filho exercem no desenvolvimento do ser humano. Cabe descrevê-los separadamente. Então, volto a falar, a pessoa central dentro do seio da família é a figura da mãe, é esse útero da mãe, é esse olhar da mãe. E o Winnicott é, na verdade, um especialista nessa questão da alfabetização das emoções, do sentimento, que é a partir da mãe. Mãe versus criança e criança versus mãe. Sim, você quer entender um pouco de alfabetização das emoções e dos sentimentos? Leia as obras de Donald Winnicott. Sim, recomendo para vocês. Ainda na página 104, a normalidade da função materna. Uma insuficiente boa, termo de Winnicott, levando em conta as óbvias diferenças individuais de cada uma delas, deve preencher satisfatoriamente as seguintes condições: ser provedora das necessidades básicas do filho, de sobrevivência física e psíquica, alimentos, agasalho, calor, amor, contato físico. Está falando de ensino primário. Esse ponto aqui é o ponto básico que a criança precisa. Vou ler de novo. Ser provedora das necessidades básicas do filho, de sobrevivência física e psíquica, alimentos, agasalho, alimentos, fase oral, agasalho, corpo, calor, corpo, amor, contato físico. Está sexualizando essa criança. Essa coisa de abraçar, está socializando. Uma mãe que abraça seus filhos, ela está socializando essa criança. Um bom agasalho é o cuidado
desse narcisismo primário, desse ego materializado. Alimento, um bom alimento, está falando dessa fase oral que está sendo vista, contemplada, revisitada. Já comeu? Gostou da comida? Quer mais? O que você quer que mamãe faça para você comer à tarde? É você revisitar essa fase oral. Esse assunto parece tão pouco, né? Mas esse tão pouco é o essencial que uma criança precisa. Essa materialização desse afeto. Sem afeto não há fala. Sem afeto não há olhar. Sem afeto não há escuta. Esse humano que não consegue dar bom dia, esse humano que não liga para esse outro, oi, você almoçou, tomou café, você está bem? E que traz inúmeras desculpas, né, para justificar a sua falta para com o outro, está falando da infância dele. Está falando de um lugar que hoje para ele é insignificante, insensível. Não é porque é insensível. É doloroso olhar para esse lugar, como diz o Bion. Olhar para esse lugar em que eu não tive um cobertor, um agasalho, um alimento provindo de efeitos de amor, um colo, um beijo, um sorriso. Então eu optei pela frieza, não optou para não sentir dor, mas está sofrendo. Quanto mais o humano se afasta da sua humanidade, mais ele sofre. Mas o importante é que eu estou ganhando dinheiro, eu estou muito bem sucedido. Isso é um analgésico. Isso é um analgésico. O gostoso da psicanálise não é que ela te confronta, o processo de análise te confronta. Ele mostra, você está sofrendo. Não adianta. A resposta desse adulto está no útero, está no pós-útero, está na mãe. Ah, André, então está perdido? Quem diz que está perdido? O processo de análise é um grande útero. Um grande útero. Se ela teve abraço, está sendo socializado. Se ela teve beijo, está tendo ali uma aposta libidinal. Isso aqui é muito sério que nós estamos vendo aqui. Exercer função de para-excitação dos estímulos que o ego incipiente da criança não consegue processar pela sua natural imaturidade neurofisiológica, esses estímulos tanto procedem das tensões, traumatismos derivados das primeiras experiências sensoriais e emocionais da infância, como também se originam nas desprazerosas sensações emanadas do próprio corpo. Nesse último caso, elas podem ser estereotipativas por parte do corpo, proprioceptivas, camadas profundas da pele, estereoceptivas, órgãos internos, como pode ser, por exemplo, um- uma cólica intestinal do bebê, sinestésicas, sensação de equilíbrio. A mãe compreendo na medida em que possível, atendendo aos apelos do bebê, alivia das tensões insuportáveis que expressam por um estado de excitação. Ou seja, é aquilo que o Winnicott fala, ela está lendo o bebê, as emoções do bebê. Esse bebê foi um achado. André, quando não tem isso?
ele está perdido. Vai comprometer sua identidade, vai comprometer sua autoestima. É aquela pessoa adulta que não sabe discernir quando o outro está triste ou chateado. Mas como ela vai saber se ela não tem essas marcas e demarcações de que foi achada na sua dor, no seu conflito corporal, nos seus conflitos internos, no caso, uma cólica, fome, sede, querer tomar banho. E essa pessoa sofre nas suas relações interpessoais, porque ela não tem essas marcas, ela não tem esses textos, ela não tem essa letra do afeto. Por isso que o Freud nos convida para uma clínica dos afetos, tanto ele como Lacan. Aliás, como os demais teóricos clássicos, né, depois de Freud. A importância de uma clínica que escuta esses afetos ou os desafetos. No caso, o ressentimento. Né? Possibilitar uma simbiose adequada às sensações corporais acima referidas, adquire uma grande dimensão na criancinha, porque do fato dela não ter condições de reconhecer de onde as sensações procedem, é a diferença entre si, essa ainda vem acompanhada de uma arcaica sensação de não integração das diversas partes do corpo. Assim, é função da mãe, de certa forma, emprestar o seu corpo ao bebê temporariamente pelo encaixe dos corpos de ambos, o que traduz de uma forma de quando a mãe o segura no colo, embalá-lo faz em sua higiene, ou seja, tô achado, tô acolhido. São marcas profundas que esse ser traz a partir dessa mãe. Marcas riquíssimas. Isso é muito rico, isso é muito lindo, isso é muito profundo. Vai depender dessa mãe. Por isso eu recomendo quem puder ler a obra A Grande Mãe. André, não tem o livro, pede no grupo que eu mando em PDF para vocês. Compreender e decodificar a arcaica linguagem corporal do bebê, que se vai transformando gradativamente desde os iniciais reflexos sensoriais motores até o crescente maturação neuronal e da cortilidade cerebral. Uma das formas de o bebê comunicar-se com a mãe é por meio do choro, pode ser o sono, as mamadas, etc. E cabe à mãe decodificar se este choro expressa fome, frio, fraldas, eh, cocosadas, dor de ouvido, cólica, um apelo por companhia. Sim, a dor está pedindo a companhia desse outro. A saudade está pedindo a companhia desse outro. A tristeza está pedindo a companhia desse outro. Clay vai dizer que essas marcas dessa mãe estão tão enraizadas no nosso inconsciente que vivenciamos elas o tempo todo. Por que que a pessoa entra em estado de pânico diante da perda do objeto amado? Por que que ela está vivenciando o que ela vivenciou com a mãe, essa neurose infantil? Eu não quero perder minha mãe. Então, quando a pessoa se sente triste, ela está dizendo: você podia estar aqui. Quando ela se sente com saudade, ela está dizendo para esse outro: você podia estar aqui. Quando ela se sente irritada, ela está dizendo: você poderia estar aqui. Quando ela se vê com saudade, ela está dizendo: você poderia estar aqui. Quando ela se sente doente, ela está dizendo: você poderia estar aqui.
esse movimento da criança com a mãe, da mãe versus a criança. Mas e quando essa criança não tem isso? Esse adulto só conhece um texto: eu sou solitário, eu não tenho ninguém, eu estou sempre só. Ele está falando de uma marca primitiva que não foi compreendida, de um tempo arcaico da sua instância psíquica e também eh, primitiva de um bebê que não teve essa compreensão, essa leitura. E se teve, foi de forma mecânica e não afetuosa. É os afetos que nos afetam. Às vezes a pessoa diz: ah, mas eu tive tudo isso, mas foi com afeto, foi de ordem mecânica. Tem que trocar a fralda, dar banho, dar mamar, botar para dormir. Será que havia ali afeto ou havia ali alguma coisa tipo, se não cuidar ele morre, né? Uma fala como se essa criança fosse um fardo. E essa pessoa se acha que procurar alguém para falar que está com saudade, está com dor, está triste, ela se vê como um fardo, um peso para o outro. São textos soltos, mas que está falando de um tempo que o que ela precisava era puramente afeto. É o que a criança pede, afeto. Me dá colo, me dá olhar, me dá um beijo, me dá um cheiro, me escuta meu choro. Esse decodificar, esse choro, é na verdade o puro afeto dessa mãe na escuta. Uma mãe que tem um afeto muito forte pela criança, essa escuta sabe discernir os choros. Mas se ela não tem esse afeto na escuta, está ali exercendo a maternidade de forma mecânica, não vai interpretar. E se interpretar, vai fazer de forma mecânica. Tem que dar banho, tem que trocar a fraldinha. E o bebê sabe. O bebê sabe quando ele é amado. Clay e Winnicott vão fechar as mãos nessa questão. O bebê sabe quando ele é amado. Essa presença continuada da mãe que entende e atende essas necessidades básicas do bebê vai propiciar para a criança um senso de continuidade baseada na prazerosa sensação de que ela continua a existir. Nietzsche tem uma fala: eu existo a partir do seu olhar. Lacan se apropria desse texto e fala no estádio do espelho. Vamos existir de verdade para o outro quando existe afeto, mas você só vai existir realmente para você, com você e através de você, se houve afeto. Às vezes a pessoa está em casa a olhos nus, mas ninguém está enxergando ela. Ninguém está compreendendo a tristeza dela. Ninguém está lendo o semblante dela. Ela não existe. Passamos a existir quando há afeto. Passamos a ter importância quando há afeto. Passamos a ter um lugar quando há afeto.
Por isso, uma escuta analítica pelos afetos dá a esse paciente. Então, eu convido você, aspirante e analista em formação, reveja suas questões edípicas e narcisismo primário. Do contrário, essa escuta vai ficar comprometida. Quando o Winnicott diz que a criança é achada, então ela está em garantias, ele está dizendo houve afeto. Se não há afeto, não há palavras, se não há afeto, não há olhar, se não há afeto, não há escuta, se não há afeto, não há lugar, há abandono. Esse existir continuidade que esse adulto traz da infância é: eu fui alguém muito especial para minha mãe. Eu fui alguém muito amado pela minha mãe. E começa as brigas, pessoa querendo que alguém a reconheça, acolha. Ela está dizendo: me nota, me nota, me nota. O Winnicott vai dizer uma coisa muito rica: como é gostoso uma criança que é amada. Ela está segura. O Freud tem essa fala: quando somos amados, estamos seguros, porque você existe, porque esse outro tem afeto por você. Você existe para ela. Mas é muito mais interessante quando você também tem afeto por você, que é uma outra aposta. Eu só estou aqui dando essa aula porque eu existo para você. Sim, você, meu aluno. Eu estou aqui porque eu existo no seu coração, porque você nutre, além de uma transferência que você coloca na minha pessoa como professor, seja você aspirante ou psicanalista em formação, porque você nutre o afeto por mim. Do contrário, eu não estaria aqui. Eu estou aqui, eu existo aqui por causa do seu afeto, por causa do seu amor. Eu só existo para os meus pacientes e analisando-os porque eles nutrem o afeto por mim. Então eu existo para elas. Mas eu também existo para o André. O André é importante para mim. O André é um cara que eu admiro muito. O André é um cara que a cada tempo ele me surpreende. E a cada tempo, ao mesmo tempo que eu amo o André, tem horas que eu tenho raiva do André. O André existe para mim. É fantástico, né? Psicanálise é uma coisa muito gostosa. Uma maternagem adequada também implica não só essa necessária presença da mãe, mas também a sua condição de saber estar ausente. Com isso, promover uma progressiva necessidade de desilusão das ilusões. Sim, Bio tem uma fala fantástica: a psicanálise é a ciência das desilusões. A ausência dessa mãe, ou essa mãe desnecessária, não é que ela está abandonando, é convidando essa criança para uma maturidade emocional e psicológica. Crescer sem muitas fantasias edipianas. É uma forma de castração. Essa ausência da mãe não é uma ausência do abandono dos afetos, não é uma ausência realmente, não me importo mais com essa criança, não.
é uma ausência promovendo uma castração, a perda das ilusões, nas ilusões. Você pode ter expectativas, mas sem muitas fantasias edípicas. Ah, que sujeito bem situado no mundo. Que sujeito que sabe para onde está indo. Fantástico. Isso remete-nos a uma função essencial de uma boa maternagem, a de frustrar adequadamente as frustrações, além de inevitáveis, também são indispensáveis ao crescimento emocional e cognitivo da criança. No entanto, como será exposto mais adiante, as frustrações também podem constituir-se como patogênicas e se ocorrem em desses extremos, as frustrações poderiam ter sido evitadas sem prejuízo para ninguém, são excessivamente escassas ou por demais exagerada ou ainda continuamente incoerente, especialmente no caso em que as frustrações ambientais foram excessivamente inadequadas, o bebê reage agressivamente com a emissão de sinais de forte agitação, como que espera de que alguém contenha suas sensações e primitivas emoções intoleráveis, as quais constituem o que Bio denomina elemento beta, que são evacuadas para fora pelas identificações projetivas. Sim, uma frustração em dose homeopática, promovendo maturidade emocional e psicológica, esse sujeito vai saber se situar no mundo. Mas quando a coisa é exagerada de uma maneira, muitas vezes, eh, perversa, sem afeto, né? Há uma questão de afeto ali, de desprezo para com essa criança, ela vai crescer realmente agressiva. Diante dos afetos, ela vai se assustar na vida adulta. Afeto será para essa pessoa ouro, e perder esse afeto para ela será uma guerra. Será uma guerra, porque ela não teve isso. É aquilo que o, o Forbes fala. É tão bom esse amor que eu não quero perder. É tão bom esse sentimento vindo de você que eu não quero perder. É isso que o Forbes está falando. Às vezes, de comportamentos agressivos. É tão gostoso o que vem de você que eu não quero perder. A função da mãe conter-se as aludidas cargas de identificações projetivas está sendo reconhecida como a fundamental para a estruturação sadia da criança. Essa capacidade de continência ou de reviere, como Bio as denomina, Winnicott a conceitua como o nome de Holding, implica no exercício da função alfa, conceituação de Bio, ou seja, ele foi tão amado, ele foi tão apostado desde o útero, que ele se tornou um continente na vida adulta. Ele dá conta das demandas, ele tem um suporte emocional e psicológico muito bem estruturado. Essa estrutura e funcionamento da psique dele foi muito bem trabalhado através dessa mãe. Ele foi muito amado, muito desejado. Essas fases de desenvolvimento psicossexual dele foram realmente correspondidas dentro de um afeto. Então vai se tornar um adulto continente, um adulto com demanda. Quando fala de função alfa descrita por Bion e Winnicott, é aquele sujeito que está atento a tudo, não uma questão de medo.
mas uma questão fálica. É aquela pessoa que tem uma percepção de um continente abrangente. Ele consegue ler as emoções das pessoas, ele tem uma escuta para ouvir esse outro. É um sujeito que se coloca no mundo como um ser fálico. Ele tem uma função alfa, ele está atento a tudo. Ele não está dormindo, como dizem na gíria popular, dormindo no ponto. Não, ele está atento. Essa última consiste na função de a mãe estar disponível para acolher o conteúdo das necessidades e angústia da criança, contê-las dentro de si, decodificá-las, transformá-las, dar para si própria um sentido, um significado, uma nomeação, e daí uma devolução para o filho da compreensão das referidas angústias, agora devidamente desintoxicadas. Posteriormente, além das necessidades básicas, com as respectivas angústias, a mãe também terá que ser continente dos desejos, demandas e ataques agressivos, do tipo da fase da teimosia e birra, que acompanha aquela fase da criança sistematicamente dizer não, dela acusar a mãe de que tu és má, não gosto de ti, tu não existes para mim. E a mãe sobreviver tranquilamente a esses ataques, que é um movimento edipiano gritando frente às castrações. A questão toda que é a pessoa que está fixada nesse ponto quando não houve uma nessa fase não houve uma mãe quando ela não compreende, não consegue fazer a leitura do sofrimento e da angústia dessa criança, ela fica fixada nesse lugar de falta de afeto, onde vai se tornar um adulto pirracento, birrento, teimoso, impulsivo, com falas, eu não sou uma pessoa fácil, e acha bonito quando fala isso, acha até engraçado, que não tem nada de engraçado nessa fala, não tem nada de bonito nisso. O que tem nessa fala é um sofrimento, o que tem nessa fala é um abandono, o que tem nessa fala é uma falta de afeto que não houve. Tem gente que enche a boca, eu não sou fácil. Não, você é sofrido, você é abandono. Você está dizendo que uma fase da sua vida não houve afeto, e essa castração foi em excesso. Ao invés de eu ser acolhido com as minhas angústias, meu choro, minha solidão, minha tristeza, eu tive foi pare de chorar, deixa de ser besta. Gente, matou essa criança. Ela não existe. Naquele momento ela, 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 ela parou de existir. Então é óbvio que nesse lugar que entrou essa falta de afeto e que entrou o desafeto, é muito natural que na vida adulta ela terá comportamentos fixados nesse ponto da vida da infância dela, como pirraça, birra, impulsividade, e esse discurso que ela se vangloria, eu não sou fácil. Poxa, isso é uma inverdade. Esse discurso é de um sofrimento. Esse discurso é de um abandono. E é nesse lugar que o analista entra no processo de análise com o paciente. Quando essa mãe não tem esse continente, ela também está falando dos abandonos dela. Então, nos relacionamentos amorosos,
ou interpessoais, em que há os desencontros de afeto, cada um está falando do seu abandono e de suas fixações de um lugar que não houve uma compreensão e não houve um acolhimento e não houve ali um certo grau de continência para entender esse comportamento do meu filho é um comportamento extremamente infantil. Isso vai passar. Isso vai passar. É um processo de castração que está promovendo ali um estado salutar para essa criança. A função de página 106, para quem ainda está assistindo essa videoaula, né? A função de Riviere deve vir acompanhada de uma capacidade de empatia, ou seja, de uma forma de comunicação primitiva entre a mãe e o bebê, pela qual a mãe consegue intuir o que está se passando com o filho. O Winnicott vai dizer quem ensinou, ou qual foi a universidade que ensinou essa mãe a intuir ou a ler as emoções e os sentimentos do bebê. A mãe nasce junto com o útero. Guarda isso. A mãe nasce junto com o bebê. Para que haja esse contato, ela nasce junto. Não é só o bebê que nasce. A mãe nasce junto com o bebê. Então, essa coisa de intuir é porque estamos juntos, estamos conectados, não estamos separados. Uma boa maternagem implica que a mãe deve permitir que a criança exercite o seu direito e necessidade de devanear e imaginar e fantasiar também. Deve permitir temporariamente que a criança demonstre aquilo que Corrute denomina como self grandioso ou imago parental idealizado, ou seja, a criança vai idealizar essa mãe de todas as formas possíveis, né? Dentro das fantasias edípicas dela, ela tem que vivenciar isso de forma muito natural, até que ela veja com o passar do tempo que a mãe não é isso tudo, que ela também é um ser humano que tem também as suas falhas. Que bom que ela tem falhas, porque é um ser humano, né? Isso é muito bom. Deve ser destacada a importância do discurso da mãe, porquanto ela dá nomes e significados de toda a ordem e que ainda são desconhecidos pela criança e que, por isso mesmo, são potencialmente os fundantes dos valores e das autorrepresentações da criança. Uma forma particularmente importante relativa ao discurso da mãe é aquele que diz respeito à emissão de duplas mensagens para o filho, aspecto que será abordado mais adiante. Ou seja, deixar claro as nomeações que ela faz, né, para que a criança não cresça. O que ela quis dizer com o que ela fala? Ela está falando do quê? De quem? Né? Onde aquele texto fica, às vezes, flutuando na cabeça daquele adulto. De onde veio isso? Por quê? E para quê? A mãe deve emprestar suas funções do ego, como a capacidade de perceber, pensar, juízo crítico, etc., de modo a organizar e processar essas funções do ego de seu filho, enquanto ele ainda só as tem, eh, ainda não as tem desenvolvidas. É claro, quando ela decodifica as emoções dessa criança, ela está emprestando o ego dela. E ele está introjetando o ego dela nele. Ele está demarcando e marcando a si próprio através do ego dessa mãe. O importante aspecto da maternagem consiste no fato de que a mãe representa para a criança ser como um espelho, tal como aparece nessa frase do Winnicott.
tão bela como verdadeira, o primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe, seu olhar, sorriso, expressões faciais. Tá sendo amada. Aquilo fica impresso lá no inconsciente para sempre. Fica lá marcado para sempre. No inconsciente dessa criança. Para sempre. Fantástico isso. Como decorrência do item anterior, torna-se necessário incluir a função materna de reconhecimento, não só das angústias, mas também da capacidade de seu filho, notadamente dos pequenos, para ele enormes progressos que estejam conquistados, ou seja, ele agora sabe subir da cama, ele desce da cama, ele agora senta na privada sozinho, ele sabe subir as escadas. São conquistas da criança que para ela são coisas fantásticas. E quando a mãe parabeniza, nossa, que bom, filho, desceu da cama, subiu para a cama, desceu da cadeirinha, agora está comendo sozinho. Isso são, esses elogios são gratificantes de uma forma de insígnias fálicas para essa criança. Para ela, isso é grandioso. São descobertas dela própria. Isso é fantástico para a criança. Ainda mais recebendo o reconhecimento dessa mãe que eu estou realmente eh, progredindo, estou conquistando. Por isso que é importante na análise, o analista elogiar o paciente. Parabéns. Parabéns, você deu um grande passo. Por isso que é importante um professor de psicanálise elogiar os seus alunos. Parabéns. Muito boa pontuação. Muito bom texto. Está revivendo esse momento da infância. Só que com outro estatuto dentro da análise e dentro da formação desse aspirante ou psicanalista em formação. Assim, a mãe deve favorecer a formação do psiquismo da criança, de representações valorizadas e admiradas tanto do próprio filho como também dos pais que estão sendo internalizados pela criança. Assim é especialmente relevante a representação que a mãe tem do pai do seu filho, porquanto essa será a imagem que a criança terá de seu pai. Da mesma forma, a visão que a mãe tem dos potenciais de seu filho torna-se parte importante das representações que terá de si própria, ou seja, não só reconhecer os valores dos pais, mas os pais reconhecer o valor dessa criança, o seu potencial. Isso são apostas nesse narcisismo primário, de novo, estou voltando nesse ponto. Essa pessoa, além de reconhecer a importância e os valores dos pais, ela também tem o reconhecimento desses pais. Então, ela sabe do seu potencial e sabe se situar no mundo como ser humano. Da mesma forma, deve ter bem claro para si que ela funciona como um importantíssimo modelo de identificação para seu filho. A referência para a vida do humano é a mãe. Para toda a vida, é a mãe. Uma adequação maternagem deve facilitar uma lenta e gradual desimotização e assim abrir um caminho para a entrada em cena de um pai respeitado e valorizado. A partir daí, a mãe está promovendo a seu filho a passagem de uma díade exclusiva com ela e para um triângulo edípico. Assim, a criancinha adquire a capacidade de reconhecimento da existência de terceiros, o que propicia a importância da transição de um estado de narcisismo para um socialismo.
A criança só conhece um terceiro se ela conhecer o pai. A criança sabe da importância e o limite desse terceiro se ela conheceu esse pai. De uma forma respeitosa, de uma forma ética. Aí ela vai entender que existe um terceiro. Lacan também vai dar importância a essa tríade. Tanto ele, Biel e o Winnicott vai dar importância a essa tríade edípica. Esse terceiro tem que ser reconhecido de maneira ética. É evidente que as funções estruturantes do psiquismo da criança não dependem unicamente da mãe, mas sim que, além de outras eventuais pessoas, elas estão indissociavelmente conectadas com as funções que, que comumente cabe à figura paterna. Estão interligados. Esse psiquismo com a mãe e depois com o pai estão interligados. Funções do pai, página 106. Na literatura psicanalítica, a figura do pai tinha um relevo estranhamente na obra do Freud, enquanto que na teoria kleiniana a figura ficou muito ofuscada pela hemogeneia que Klein atribuiu à mãe, sendo que na atualidade a psicanálise está resgatando a importância do lugar, papéis e funções pertinentes ao pai, assim dentre as fundamentais funções que devem ser exercidas pelo pai, as seguintes merecem ser destacadas. Página 107. A segurança e estabilidade que ele dá ou não à mãe, ou não dá à mãe, na tarefa, por vezes árdua e extenuante de bem educar e promover o crescimento ao filho. Sim, o Winnicott fala sobre isso. Desse guardião que está na retaguarda dessa mãe e que está em um apoio emocional e sentimental com ela para com os filhos. Ele não está disputando com ela esses filhos, ele está juntamente com ela criando e educando esses filhos. Dentro da concepção da transgestanalidade, é útil saber como foi o vínculo dele com seu receptivo pai. Até que ponto ele está repetindo com o seu filho qual é a representação interna que ele tem da esposa, mãe da criança, e que influirá bastante naquela que o filho terá da mãe. Também qual o lugar que o pai ocupa no desejo e na representação da esposa tem dele. Sim, todos nós estamos aqui repetindo um texto. Todos nós temos heranças transgeracionais dentro de nós. A pergunta que não quer calar é: até que ponto esse pai, esposo dessa mãe, em que lugar ele ocupa no desejo dela? Ele é o pai, ele é o marido dela realmente? Ele é o empregado? Ele é o tolo? Ele é uma criança? Quem ele é? Às vezes o desejo dessa mãe é que esse pai não venha a ser pai. Venha seja apenas um objeto de decoração da casa. Volto a falar para vocês, estejam atentos. Fica do seu lado quem te deseja. Não peça esmolas sentimentais. Não peça esmolas emocionais. Quando o primeiro passo de começo de um amor próprio é quando você começa a se respeitar a partir das suas dores.
você começa a ver, não, eu mereço muito mais. E quando você começa a pensar assim, esse muito mais começa a acontecer. Começa a vir ao seu encontro. Às vezes, a pessoa está tão no masoquismo secundário, está tão no masoquismo social, que ela aprendeu que amar é ser desprezado, é ser maltratado. Não, são marcas de uma infância sofrida. Amor é amor, não maltratar. Uma pessoa que diz que ama o outro e maltrata não é amor. É alguma coisa, menos amor. Menos amor. A ênfase que merece dada ao papel do pai incide no fato eh, que a sua presença física e afetiva é fundamental importância no processo da separação individuação, referente a dia de mãe e filho, com outras palavras, é o pai que, no papel de terceiro, interpondo-se como uma cunha normatizadora e delimitadora entre mãe e o bebê, irá propiciar a necessária passagem do narcisismo a Édipo. Oi, o mundo gira em torno de você, aonde ele vai vivenciar aí esse processo de castração. É, mas lembrando, ele só vai poder exercer essa função se a mãe deixar. Se a mãe deixar. Do contrário, ele não vai exercer. As adequadas frustrações impostas pela função paterna, pela colocação de limites, reconhecimento das limitações, aceitação das diferenças, promove a necessária, a necessária, embora dolorosa, passagem do princípio do prazer e desprazer para o da realidade. Da mesma forma, as frustrações promovem um estímulo às funções do ego da criança, especialmente na formação da capacidade para pensar. Sim, é na angústia que o sujeito, dentro de uma economia psíquica, vai refletir sobre o seu sofrimento. Por isso que na análise, o analista não tira o sujeito da dor. Está revivendo esse ponto edipiano de frustração. Repensar as leis é se haver com o seu superego, com o seu ego. Por isso que no processo de análise, o analista não consola o paciente. Ele acolhe pela escuta esse sofrimento, essa dor, mas ele não consola. Ele não é para tirar a dor. É para esse processo de dor, ele começar a elaborar pela via do pensamento e pela via da palavra. As fantasias inconscientes que formam em torno da cena primária que vêm a desempenhar uma decisiva determinação da tão importante resolução do complexo edípico. Depende diretamente do comportamento dos pais, de como cada um deles, por sua vez, resolveu em si próprio esses mesmos conflitos edípicos. Uma vez ultrapassada a ligação simbiótica com a mãe, graças à necessária presença em função caça- eh, castratória da figura paterna, é resolvido o conflito edípico. A criança mais assegurada em sua identidade vai poder renunciar à mãe com seu interesse exclusivo e abrir-se para uma socialização com o pai, irmãos e amizade. Onde isso não acontece, temos um problema de pena aqui bem delicado. Ela não vivenciou esta castração, deixando a mãe, se socializando com o pai, com os irmãos. Na vida adulta, esse ser humano vai sofrer. Irá sofrer. Não houve uma castração que deu certo, como diz Freud.
deu errado. Então, o sentimento de identidade, de pertencimento. Então, essa conflitiva edípica não está resolvida. Irá ter problemas sociais com o outro, que é de ordem de piano, onde vai entrar as pirraças, as birras, as infantilidades, a falta de maturidade, as impulsividades e o discurso famoso, como muitos fazem, né? Eu não sou fácil. Sim, você é sofrido. Só isso. Bastante sofrido. Essa questão edipiana narcísica é muito delicada na formação da personalidade do sujeito. Se isso não for trabalhado na vida adulta, ele vai sofrer muito. Ele está condenado, né? Não. Por isso, o processo de análise vai rever todo esse processo de novo através da transferência. Através da transferência. O papel dos irmãos, página 107. A literatura especializada nem sempre costuma valorizar o complexo fraterno, isto é, a influência recíproca entre os irmãos. No entanto, essa interação é de capital importância na estruturação dos indivíduos e do grupo familiar. Pode-se dizer que os irmãos funcionam como objeto de duplo investimento. O primeiro é o que diz respeito às conhecidas reações ambivalentes de amor e amizade, mescladas com sentimentos de inveja, ciúmes, rivalidade. O segundo investimento consiste em um defensivo deslocamento dos irmãos de pulsões libidinais ou agressivas que, primeiramente, seria dirigidas aos pais. Assim, é comum observar situações nas quais os irmãos criam camufladas brincadeiras eróticas entre si, e quando um irmão torna-se um zeloso, enciumado guardião dos namorados de sua irmã mais velha, ou quando adota uma postura maternal em relação ao irmão ou irmã mais moço, ou na situação em que se manifesta uma acentuada regressão de níveis de necessidade que estão sendo gratificadas pela mãe para o irmãozinho caçula ou doente e assim por diante. É claro, aonde há investimento libidinal, haverá guerra. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Esse discurso de que eu não gosto que me cobre nas relações. Oi, para de mentir para si. Toda relação, aonde entrou o Édipo, o narcisismo secundário e a libido, haverá guerras. O outro está depositando apostas. O outro está depositando desejo. Então, esse discurso, eu não gosto de ser cobrado. Oi, desculpa, você é algum retardado? Tem algum problema de demência? Não existe esse relacionamento em que não haverá cobrança, sim, porque está havendo apostas de narcisismo secundário. Está havendo investimento libidinal. Ah, não suporto pessoas ciumentas. Ou então vá viver numa caverna. Vá viver numa caverna. Porque esse texto que você está trazendo é uma inverdade. É uma inverdade. Toda relação, seja ela entre irmãos, pais e filhos, filhos e pais, sempre vai permear pelo caminho, muitas vezes, da guerra que é uma cobrança, que é um ciúme, uma inveja. Tem libido ali no meio, tem muito investimento ali no meio. Uma pessoa que não entende de investimento do outro sobre ele, ele está dizendo: eu não fui apostado. É isso que ela está dizendo. Eu não fui apostado.
Então é muito comum essa questão entre os irmãos, o cuidado, o ciúme, a inveja, porque tem libido ali no meio, tem apostas, tem desejos, tem, tem. Por outro lado, não é raro observar, que há um irmão e dado substituir a um outro, já falecido ou abortado, de quem deve herdar tudo que os pais esperavam daquele que, por exemplo, o nome, gênero, sexual, expectativa. Da mesma forma, pode-se observar o fato de que, dentre os irmãos, desempenham junto a um outro papel, um duplo, e assim, contemplando para este irmão e vice-versa, tudo que este não consegue fazer ou ter, como o caso da diferença do sexo, por exemplo. Por vezes, essa condição de duplo adquire tal intensidade que ambos não conseguem separar-se, envolve-se numa típica folie, sendo que essa ruptura dessa ligação simbiótica, especialmente na adolescência, pode fazer-se consequências graves para um dos dois. É saber, né, em que lugar eu ocupo nessa relação, que lugar eu ocupo nessa relação aqui na minha família. Quem é o irmão querido? Ou quem veio antes de mim que a aposta foi maior e que comigo não está sendo, está me cobrando um lugar que não era, que não é meu, era desse outro que se foi. E para encerrar esse ponto aqui, ele traz uma coisa interessante, né? As culpas inconscientes por terem concretizado o triunfo de uma velha rivalidade com irmãos, né? Muitas vezes esse excesso de cuidado com os irmãos, né? Fala de uma culpa. Eu abri mão para ter que cuidar de vocês. Fala de uma culpa, fala de uma dor. Também pode-se ter fato de querer de parar de humilhar e fazer sofrer os que acompanharam o seu sucesso. O sujeito faça um voto de solidariedade às vítimas e boicote com seu próprio crescimento enquanto não conseguir uma reparação geralmente impossível do que os demais irmãos e os pais acompanham o seu sucesso. Ou seja, aquele irmão entra numa culpa muito grande porque eu me destaquei na família, ele não, e agora ele não se autoriza a querer crescer. Isso pode também estar ligado a uma culpa de reparação para com os pais e para com os irmãos. Então, por que que eu vou ter que ser bem-sucedido financeiramente se meus pais não foram e meus irmãos não são? Ele pode entrar em um lugar de culpa, em lugar de dívida. Ele pode entrar. Porque eu me destaquei, meus irmãos não. São muitos mitos bíblicos, lembrando que quando ele traz os mitos bíblicos, ele está falando das suas raízes judaicas, tá? David Simmons era judeu, tá, gente? Assim como Sigmund Freud. São muitos mitos bíblicos que referem diretamente aos conflitos entre irmãos, entre outros, Caim e Abel, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, sendo que todos eles se constituem um rico manancial para o entendimento da importância da patologia entre irmãos dentro de um contexto de grupo familiar, né? A patogênia da função materna, que nós vamos ver agora, assim como a mãe, principalmente desde os primitivos vínculos com o bebê, constitui-se como página 108 da gente, como um primacial fator estruturante no desenvolvimento do filho, também costuma acontecer com as falhas da função materna, sejam poderosos determinantes da destruição do psiquismo da criança e, por conseguinte, do futuro adulto. Então,
volto a falar, tudo começa nesse útero, tudo vai começar com um desejo, tudo vai começar com uma invocação. Essa mãe se torna mãe a partir do nascimento desse bebê juntamente com ele. Ali nasce uma mãe, não nasce só uma criança, como diz o Winnicott, como diz o Bill também, né? E o Zimmermann tem, o Zimmermann tem essa mesma concepção de pensamento, também pensa da mesma forma ao estudar o livro A Grande Mãe. Sim, o bebê não nasce sozinho, ele nasce juntamente com a mãe. Ali ambos estão nascendo, ambos estão sendo paridos, ambos. Também tem a questão da simbiose, né? O tipo de amor que a mãe devota à criança é predominante objetal ou narcísico, com outras palavras, tanto pode prevalecer nela o desejo de ter um filho para ajudá-la a crescer, até que ele tenha condições de emancipar-se, como também é possível que ela sinta o filho como uma posse sua dentro de um projeto inconsciente de uma gestação eterna. Aí está falando uma questão histérica. Essa gestação eterna é uma questão histérica, né? Já essa questão da função desse adulto que vai se autorizar, entra aí a questão de uma aposta narcísica, né, desse narcisismo primário, e entra também esse desejo que esse ser que foi parido, ele venha a crescer, mas crescer para a vida, crescer para o mundo. O corpo, nesses casos, predomina o narcisismo, sim, simbiótica. É comum que se forme uma relação muito particular que a mãe faz com o corpo da criança, como pode ser visto nas situações mais extremas, nas concepções de McDougall acerca de um corpo para dois. Comumente, essa confusão dos corpos expressa-se pela determinação imposta pela mãe no uso de roupas da criança, se ela sente frio, o filho obrigatoriamente deve ficar super, super abrigado, mesmo com a realidade que não esteja tão frio. Ou seja, são apostas no narcisismo primário, que está aí nesse ego materializado no corpo. Cuidar desse corpo, alimentar, agasalhar, é uma aposta nesse narcisismo primário. Isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito rico, nós estamos trazendo aqui. Prover e frustrar, né? São, por demais, escassos, cujo caso a mãe tende a resolver todas as necessidades e desejos da criança, antecipando-se a capacidade dessa também poder pensar para achar soluções para os problemas criados. Assim, a mãe não só inibe o filho a capacidade para pensar, como também, ao mesmo tempo, ela reforça excessivamente a onipotência e vigência do princípio do prazer e de um vínculo simbiótico que pode atingir um nível ponto de determinar uma identificação adesiva. Então, a criança tem que aprender a resolver seus problemas, desenvolver a arte de pensar. Essas frustrações vão causar dor através desse pai que está ali eh, dentro de uma autorização do desejo da mãe, frustrar essa criança, promover um ego mais forte, que à medida que você sofre dentro de uma castração que deu certo, essa frustração, essa dor vai promover fortaleza para o ego, quando essa frustração, quando essa castração é dentro de um extremo, né, de abandono, ao invés de fortalecer esse ego, enfraquece esse ego, esse sujeito torna-se uma pessoa muito frágil, muito sensível, né, e insegura consigo mesmo, né. Conter, em relação à importante função da continência materna, a primeira observação a ser feita é a necessidade que estabeleça a distinção entre continente e recipiente, porquanto este último, como o nome sugere, não passa de um mero depósito passivo onde a criança espere os seus excrementos emocionais, como se ela fora um pinico. É grave prejuízo para a criança dessa mãe recipiente que ela será introjetada e representada como uma figura muito frágil,
desvalorizar e assim aumentando no filho, ao mesmo tempo, sentimentos culposos, né. Então aquela mãe, né, que que se deu demais, se doou demais, se anulou demais, ela estará fazendo uma transmissão psíquica de que ela não viveu. E essa criança tende a se crescer um adulto com sentimento de dívida para com essa mãe, de sentimento de dívida para com esse pai, o sentimento de dívida para com seus irmãos, e ao invés de ser um adulto, eh, que vá lutar por por suas insígnias fálicas, será uma pessoa que está no lugar de culpa ou de devedor, porque ele viu que essa mãe se doou demais, ela se anulou demais, e a transmissão psíquica ali é que, na verdade, ela não viveu. O quanto que isso gera de sentimento de culpa nessa criança, que na vida adulta será um adulto, ressentido, um adulto que não vai encontrar o seu lugar, ou não vai ver o seu lugar. Espelho, a função especular materna para o desenvolvimento da criança, na qual ela se vê refletida, é reconhecida no olhar da mãe. É tão importante justificar e prolongar a metáfora "o seio bom e o seio mau", de Melanie Klein. E para o olhar bom e o olhar mau da mãe, nesse contexto cresce muito a responsabilidade da mãe real, pois sendo um espelho do seu filho, tanto pode refletir o que realmente é, ao qual o espelho distorce as imagens, o que lembra aqueles espelhos co côncavo cov côncavos e conexos que aparece em parques de diversão. A mãe pode refletir aquilo que ela própria é ou imaginar ser. Gente, é muito sério isso aqui, né. Tem um livro de uma autora, uma psicanalista francesa, vai falar o poder do olhar. A pulsão escópia parte da mãe, parte da mãe. O quanto essa mãe falava com os olhos. Tem pessoas que têm uma expressão no olhar tão poderoso, que seu olhar diz mais que palavras. Está falando ali do olhar da mãe. Esse olhar que me penetrava. Esse olhar que me lia de dentro para fora. Então, pessoas com olhares expressivos está falando, ela me viu, ela me percebeu. Na página 110, o discurso, né? No mínimo 3 aspectos decorrentes no discurso da mãe em relação ao filho.